Olá, povo de Deus, sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura do profeta Oséias, capítulo 14, versículos de 2 a 10. É o último capítulo do profeta. Nessa nossa última reflexão sobre o nosso querido profeta Oséias, é bom lembrarmos-nos de algumas de suas características pessoais, pois Oséias cria uma perspectiva totalmente nova no campo da profecia, que influenciará muitos profetas e toda a literatura do antigo Israel, chegando com influências até no Novo Testamento. Então vejamos, Oséias amou profundamente uma mulher, possivelmente prostituta sagrada, mas ela o traía constantemente. Esse amor não correspondido ultrapassou o campo da frustração pessoal para ser uma enorme força de anúncio. O profeta apresenta a relação entre o Deus sempre fiel e cheio de amor e seu povo que o abandonou e preferiu correr ao encontro dos ídolos. Daqui em diante, idolatria passa a ser identificada com prostituição. Como bem expressa a tradução da Bíblia Ecumênica, a teologia do livro de Oséias é a teologia do amor de Deus. Este amor se exprime pela solicitude e ternura na imagem do amor do pai para com seu filho. Utiliza a linguagem da paixão humana na imagem do amor do homem e da mulher. Já que Oséias teve a audácia de dizê-lo, é preciso que nós, junto com ele, digamos também: o Senhor é um Deus apaixonado. Fala do seu desejo, da sua decepção, da sua indignação, da sua cólera e também da sua ternura, sempre mais forte, pois a última palavra não pertence à cólera e à punição, mas, para lá da inevitável provação, à felicidade, numa união sempre mais fiel. No trecho de hoje, é como se o amado perdoasse toda a infidelidade e traição e decidisse dar mais uma chance à amada, diante do reconhecimento de sua falta e pedido de perdão. Isso se transforma numa verdadeira celebração penitencial. O amor de Deus é exigente e exclusivo. Não quer ter parceiro no coração do homem. Afastar-se da injustiça e dos ídolos é condição fundamental para que o povo entenda que só de Deus procedem a felicidade e a vida. Tomar consciência do pecado, arrepender-se, mudar de rumo na vida, são condições para que o povo perceba esse amor inconfundível de Deus. O profeta diz isso de maneira poética: serei para Israel como o orvalho, florescerá como um lírio e deitará raízes como um cedro do Líbano. Os seus ramos estender-se-ão ao longe, a sua opulência será como a da oliveira, o seu perfume como o odor do Líbano. Regressarão os que habitavam a sua sombra, renascerão como o trigo, darão rebentos como a videira, e a sua fama será como a do vinho do Líbano. Enfim, o povo saberá que sou eu que cuido dele, diz o Senhor. O Evangelho é Mateus 10, capítulo 10, versículo 16 a 23. A missão dos discípulos segue a mesma trajetória da missão de Jesus. Assim como ele foi perseguido e incompreendido pelos seus familiares, os discípulos também o serão.
Eles terão que ter a firmeza e a coragem de Jesus e irem desbravando todas as cidades, até que o Filho do Homem volte. A experiência de que são enviados como ovelhas no meio de lobos é feita logo nos primeiros passos da igreja primitiva. João Batista, Estevão, Tiago logo serão sacrificados. Logo após os anos 80, época em que Mateus foi escrito seguramente, os cristãos foram expulsos da sinagoga. Muitos discípulos tinham sido presos, levados aos tribunais, executados por causa do nome de Jesus. E surgiu ou acentuou-se a divisão e o ódio nas famílias, uns a favor de Jesus e outros contra. Ser seguidor de Jesus, deixar-se batizar em seu nome, estigmatizava os novos cristãos. Hoje, quando batizamos alguém, é dia de festa, de almoço em família, padrinhos, amigos. Naquele tempo, ser batizado era colocar a cabeça a prêmio. Equivalia a dizer: estou pronto para dar testemunho até as últimas consequências. Orígenes dizia que os catecúmenos se preparavam ao mesmo tempo para o batismo e para o martírio. O realismo de Jesus era tal que muitos deixavam de o seguir, pois ele deixava claro que o seguir é correr risco de vida. E cristão não tem nada de ingênuo. Como bem sintetizou o exegeta português Fernando Fonseca, a mansidão e a não violência do missionário não são fraqueza nem masoquismo, mas vivência de duas virtudes aparentemente opostas. A prudência da serpente como exercício de inteligência vigilante, realista e crítica, que evita o engano, a simplicidade da pomba como exercício de um procedimento límpido e confiante, próprio de quem sabe estar nas mãos de Deus Pai, misericordioso e bom. E de onde virão a força e a coragem para a missão? Da certeza de que o Espírito nos acompanha até nos tribunais, colocando a palavra certa em nossos lábios. Porém, Jesus recomenda que, frente às perseguições numa cidade, é preciso fugir para outra. Por isso, a Igreja sempre nos ensinou que ninguém tem vocação para mártir. Ser martirizado por causa de Jesus, por causa do reino, é dom, é graça. Nosso irmão de caminhada, Dom Pedro Casaldarga, que tanto fez e faz para preservar a memória dos mártires, afirma com segurança: a memória subversiva de tantos mártires é alimento forte da espiritualidade de nossas comunidades e da resistência de nossos povos. Caminho da libertação. A celebração dessa memória tão sacramentalmente eficaz é a melhor expressão de uma gratidão que conforta e compromete. Um povo ou uma igreja que se esquecem de seus mártires não merecem sobreviver. Essa memória, essa celebração é constantemente viabilizada nos nomes, nos rostos, nas palavras, nas relíquias e até no sangue estampado que adornam casas, salas e templos, cartazes e mantas, murais e camisetas. Ser cristão é ser testemunha pascal. Ser testemunha equivale a ser mártir. O martírio, a partir da morte de Jesus, é o paradigma máximo da cruz cristã. Por isso, ser cristão é estar disposto a dar a vida pela causa do reino, que é justiça e paz, solidariedade e utopia de um mundo novo.
Podemos sofrer por nossa escolha de sermos discípulos e missionários de Jesus, mas ele alertou aos seus primeiros discípulos e nos alerta ainda hoje: quem perseverar até o fim, este será salvo. Um beijo no seu coração.